vamos lá. Procurou um jornalista conhecido e contou uma história. Disse que, no dia anterior, ao chegar em casa, encontraram o mico macaqueando o dono. Pincel e paleta nas mãos, pintava um quadro. Então, vamos trabalhar com esta frase. Nós temos aqui um discurso indireto. Procurou um jornalista conhecido e contou uma história. Disse que no dia anterior, ao chegar em casa, encontrara o mico macaqueando o dono. Discurso indireto, né? Eu tenho o verbo dizer indicando o que ele supostamente falou para o cara. Pergunta para vocês: o que justifica o uso das vírgulas nesse trecho? Por que foi usado vírgula nesse trecho? Aposto? Não. Vamos lá. Aposto significa que aquela palavra que está entre vírgulas está explicando um substantivo que foi colocado aqui antes. Primeiro que eu não tenho nem substantivo aqui antes. Jamais poderia ser um aposto, não tem substantivo antes. Por que razão há as vírgulas aqui, ó? A razão mais simples de todas. Você vê que ele fala, o personagem, né? O artista disse que. Então, veja, eu tenho sujeito elíptico, eu tenho o verbo dizer, que é verbo transitivo direto, nesse caso aqui é direto, e que, vou fazer colorido, porque senão fica interrompido. Encontrar o mico macaqueando o dono, essa parte aqui é o objeto direto. É como se fosse disse isso. Então, eu tenho uma oração subordinada, substantivo, objetiva direta. O que aconteceu? Veja que, como está transformado numa oração, ele quebrou a oração para marcar circunstâncias. Quando? No dia anterior. Quando? No dia anterior. Quando chegou em casa. Então, estas duas vírgulas aqui, ó, elas estão isolando o adjunto adverbial de tempo. E essa outra vírgula aqui, ó, está isolando outro adjunto adverbial de tempo. Só que aqui é uma oração subordinada adverbial reduzida. Repara. Não tem quando chegou em casa, não tem a conjunção e o verbo desenvolvido. O verbo está no infinitivo e não tem conjunção. Então, o uso das vírgulas foi para marcar adjuntos adverbiais. O que justifica os dois pontos? Por que foram empregados os dois pontos? Bom, você sempre vai entender que os dois pontos é um sinal indicativo. Os dois pontos precisam estar indicando alguma coisa. O que os dois pontos estão indicando aqui para nós? O que o mico estava macaqueando? Uhum. Então, olha o macaqueando, trabalhando com a palavra, nós já vamos voltar nela. Então, encontrar o mico macaqueando. Então, repara, ele esclarece o que é macaquear. Pincel e paleta nas mãos, pintava um quadro. Tudo isso aqui, ó, tem uma função de aposto para essa outra parte, porque vai explicar o que foi o macaqueando. Esse macaqueando pode ser substituído por qual termo aqui? O mico foi irônico. O mico macaqueando o dono. O que seria o macaqueando nesse contexto? Imitando? Imitando, exatamente. É óbvio que isso é uma suposição, que ele está mentindo, né? Aí, uma outra pergunta. Então, nós vimos aqui um aposto, então, os dois pontos. Eu poderia substituir esses dois pontos por vírgula? Não poderia. Aqui não faz sentido. Várias vezes eu posso colocar vírgula nos dois pontos, mas eu estou tendo um aposto indicativo. Então, não tem como eu colocar vírgula, porque senão não fica claro que pincel e paleta nas mãos pintavam um quadro, é a imitação que ele mente que o macaco estava fazendo.
certo? Então, esses 2 pontos não dá para ser substituído por vírgulas, aí não. Aí uma outra questão, deixa eu tirar o destaque que eu coloquei aqui, para eu destacar uma outra palavra. Eu quero que vocês me digam qual é o tempo e o modo em que foi conjugado esse verbo. Escreve o que vocês acham aí. Encontrara, tempo e modo. Colocou aí, tá tempo, presente, passado, futuro, subjuntivo, indicativo, imperativo. Então, vamos lá. Encontrara é um verbo que está no pretérito mais que perfeito do indicativo. Márcia, eu não sei isso. Senhores, conjuguem verbos. Então, assim, ó, talvez agora, antes de dormir, fosse uma coisa bacana para vocês fazerem. Pega o verbo encontrar, já que a gente está trabalhando com ele, encontrar, e conjuga em todos os tempos do indicativo. Vamos lembrar quais são os tempos do indicativo? Eu tenho o presente, eu tenho o pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito. Eu tenho o futuro do presente, tenho o futuro do pretérito. Aí eu tenho presente do subjuntivo, pretérito imperfeito do subjuntivo, e eu tenho futuro do subjuntivo. Aí eu tenho imperativo negativo, imperativo afirmativo. Cara, legal que você, se você não souber, que você entre no site. A Dagmar tá ficando louca. Que você entre, porque assim, eu não cheguei a trabalhar isso na gramática, porque não ia dar tempo, já que o curso não previa trabalho com os verbos. Mas eu aconselho vocês a conjugarem. Ah, Márcia, eu não sei. Então é simples. Entra num site chamado conjugação sem ser cedilha e tio.com, ou num site chamado Conjuga-me, e procura todos os tempos do encontrar, do verbo encontrar. Aí você olha para o encontrar e pega um verbo que termina com ar também. Por exemplo, amar. Você vai ver que você faz por analogia. Faz pelo menos um. Um que termina em ar, um que termina em er e um que termina em ir. Já vai ser suficiente para ajudar vocês. Porque eu também percebi muita pergunta quando é relacionada a tempo verbal. Mesmo que não esteja falando de tempo verbal, são erros de conjugação de verbo. Então, faça. Mas o que é um pretérito mais que perfeito? Vamos entender o que ele significa, que a UEL gosta do significado. Então, veja que a narrativa está no passado, ó. Procurou um jornalista conhecido. Ele fez aquilo, pretérito perfeito, aconteceu. Contou uma história, ele fez aquilo, pretérito perfeito, aconteceu. Agora vem a história. Disse, aconteceu, passado. Que no dia anterior, então pensa, ele foi contar uma coisa que já tinha acontecido. Então, o narrador está contando algo que o personagem contou. É o passado do passado. Por isso que ele chama mais que perfeito. Porque é o passado anterior ao passado do narrador. Mesmo sendo uma mentira. Você entende que quem está contando essa história para nós aqui é um narrador. Ele já está contando algo que já passou. E na história dele, alguém contou algo que já passou também. Então, passado do passado. Como que a gente usa isso aqui no Brasil? A gente usa com pretérito, o pretérito mais perfeito, no tempo que a gente chama de tempo composto. Então, tinha encontrado. Tinha encontrado e encontrara são equivalentes. A diferença é que um é formado por 2 verbos, uma locução verbal, e o outro é formado por um verbo só com desinência. Tempo simples e tempo composto. No Brasil, fica muito estranho para a gente falar, a encontrar, a pegar, a pegáramos, porque para a gente tinha pego, tinha falado, tinha dito, tinha escrito, tinha chegado. A gente não usa ele flexionado com um verbo só, tá? Vamos lá. Um quadro abstrato, naturalmente. Naturalmente, olha que interessante aqui, ó. Olha que ironia que é esse naturalmente, gente. Porque, assim, claro, óbvio, para dar ideia de obviedade, que não ia ser um quadro maravilhoso. E olha como isso ajuda lá no humor da narrativa lá embaixo. Então, esse naturalmente deu uma cagada na mentira do cara.
Porque um quadro abstrato, mas que nada ficava a dever nas obras do Congo. Olha, naturalmente, já para se referir, que isso é natural de macaco. Isso é o como, é o tempo, adjunta adverbial de modo. Extremamente irônico, tanto que está marcado por vírgulas, mesmo sendo uma única palavra. Lembra que quando o advérbio é formado por uma única palavra, a vírgula é opcional. Por que foi aí? Porque quis se dar um destaque para essa palavra. E esse destaque marca ironia. Um quadro abstrato, naturalmente, mas que nada ficava a dever às obras do Congo. O jornalista, de que jeito, né? Sem assunto, então, advérbio de modo, interrompendo ali também, resolveu fazer uma matéria a respeito, com fotos de Cafuá e do quadro. Veja que ele sugere que isso é notícia de quando não se tem notícia. Então, virou notícia porque não tinha notícia. A gente marca aí um olhar meio pejorativo do Moacir Scliar em relação a essa arte feita por macaco. Gente, ele tá tirando sarro, tá? Aí eu vou terminar com esse parágrafo aqui e depois eu continuo com perguntas por escrito para vocês. No dia seguinte, choveram telefonemas no ateliê. Não é a primeira vez que eu localizo em trechos das obras o verbo chover de sentido figurado. Veja que chover aqui não é o verbo chover com sujeito inexistente que marca um fenômeno da natureza. Choveram telefonemas no ateliê significa o que telefonemas é o sujeito. Chover que foram muitos. Então, eu uso uma metáfora, aí é o tempo verbal metaforizado. Repara uma coisa interessante, não tem vírgula aqui, ó. A frase está totalmente no hipérbato, ó. No dia seguinte, choveram telefonemas no ateliê. E não tem vírgula em lugar nenhum. Então, aqui, pela norma culta, deveria haver uma vírgula. Por quê? Porque começou com a adjunta adverbial. Então, fugiu da norma culta aqui, tá? Muitas pessoas que sabiam da história do chimpanzé Congo. Aqui eu acho interessante, porque veja esse uso de vírgulas. Muitas pessoas, ele coloca uma adjetiva explicativa, gente. Se ele coloca uma explicativa, ele está querendo dizer, mostrar que, generalizar o tanto de gente que viu, ele quer marcar que muitas pessoas viram, não foi um ponto restrito. Então, essas vírgulas aí, elas estão maliciosas, porque você vai falar que aí você tá restringindo, não deveria ter vírgulas. Porque, ó, muitas pessoas que sabiam da história do chimpanzé Congo. Ué, então não são todas as pessoas. Você entendeu? Você entendeu que aí é uma pegadinha? Ele está usando a oração como adjetiva explicativa, mas ela traz um traço de restrição. Então, a UEL pode falar assim, ó. Apesar de ser uma oração adjetiva explicativa, ela traz restrição. E é verdade. Porque não são todas as pessoas. Ele não está falando de muitas pessoas, pessoas qualquer, né? Quaisquer. Ele está falando de um grupo de pessoas específica. É restritivo, não deveria ser explicativo aí. Então, acredito que foi até norma culta que fugiu. Muitas pessoas. Também tem uma ideia, ó. Eu posso entender como muitas pessoas, aquelas que sabiam da história de chimpanzé, não é muita pessoa no modo geral. De qualquer forma, está restringindo, não deveria ter vírgula. Ele coloca isso aí só para ficar destacado, né? A intenção é tipo, mostrar que tinha que saber dessa história aqui, ó, que eu destaquei, para poder ter telefonado. Se a pessoa não soubesse dessa história, não telefonaria, mas todas aquelas que sabiam... é isso. Ó, desculpa o rolo, tá, gente? Mas a análise na hora, ao vivo, é assim mesmo. Observa o seguinte. Por que tem que ter a vírgula? Porque para poder ter ligado, não foi muita pessoa qualquer. Foi aqueles que sabiam da história do chimpanzé Congo. Então, tinha 30 pessoas que sabiam do chimpanzé Congo.
essas 30 pessoas ligaram para ele. É isso que ele está querendo dizer, por isso que ele está tendo o sentido de adjetivo explicativo aí. Vocês conseguiram perceber isso ou eu explico de outro jeito? Mas, ó, não são muitas pessoas qualquer. Existia um grupo já restrito de pessoas. Qual era esse grupo restrito de pessoas? Quem sabia da história do chimpanzé. Mas todas as pessoas que sabiam da história do chimpanzé Congo ligaram para o ateliê, que viram a notícia. Então, ela viu a notícia do macaquinho aí do Cafuá, e ela tinha visto a notícia do chimpanzé Congo. Então, ela ligou. Por quê? Sabia que ia dar dinheiro. Beleza? Queriam comprar o quadro. Que foi vendido por uma boa quantia. Aqui também foge da norma culta. Por quê? Para a norma culta, você não começa frase com pronome relativo. Então, aqui tem uma intenção. É destacar a ideia de renda, de ganho, do quanto isso foi uma notícia incomum, do quanto isso alterou a vida dele, do quanto ele ganhou com isso, e, portanto, provavelmente ele sugere que aquele outro macaco também foi um chulevers aí. Entendeu? Então, a gramática não aceita isso, você não faça isso no seu texto. Mas ele fez como um recurso para destacar a ideia de que ganhou dinheiro. Tá? A partir daí, ele não teve mãos a medir. Aqui é uma expressão. O que seria mãos a medir? Veja no contexto. A partir daí, de ter vendido o quadro, que ele pintou abstrato, mas falou que foi um macaco. Então, a partir daí, ele não teve mãos a medir. O que seriam as mãos a medir? O que representa mãos a medir, gente? Uma expressão que representa que ele não teve preguiça, que ele não teve que perder tempo. Foi muito trabalho. Não teve mãos a medir. É uma expressão que significa muito trabalho, certo? Muita ação, e ação do trabalho com as mãos. Por isso que vem, é uma expressão mesmo, ela não tem mãos a medir. Ou seja, não tem que ficar sem fazer nada, medindo as mãos. Como você ficar medindo as mãos? Você não está fazendo nada. Então, trabalho. Qualquer quadro que Cafuá supostamente pintasse tinha comprador. Mais que isso. O que esse isso está retomando? Que ideia o isso retoma? Qualquer quadro que Cafuá supostamente pintasse? Ele não retoma isso, não. Não é exatamente essa ideia. Tem um pouco mais de coisa ali. Mais que isso. Lê na frente que você consegue deduzir. Mais que isso, uma galeria especializada organizou, em parceria com uma cadeia de pet shops, olha a ironia aí, uma grande exposição chamada Arte Macaca. Isso é o quadro que o Cafuá supostamente pintasse. O fato de ter comprador para qualquer quadro. O isso retoma o fato de ter comprador para qualquer quadro, tá? Mais que isso, mais do que ter comprador para qualquer quadro. Uma galeria especializada organizou, em parceria com uma cadeia de pet shops, olha o como aqui, adjunta adverbial de modo, uma grande exposição chamada Arte Macaca, que foi até levada a Miami. Restritiva de novo, porque eu só tenho uma, então ela mesma que foi levada. Onde recebeu o título mais conveniente, segundo o empresário americano que se encarregou da operação, de Monkey Business. Americanização também dos termos, certo? Para a gente conseguir perceber. Eu queria falar do macaqueando, a formação da palavra macaqueando. Qual que é a formação? Ela é formada como? Por derivação, por composição? Como que ela é formada? Macaqueando vem da palavra macaco. Macaco gera macaquear gera macaqueando. Então, é uma palavra que é uma derivação
sufixal, certo? Depois, mais embaixo, porque eu não vou conseguir fazer tudo, mas a gente tem essa... Ia deixar o Leonardo da Vinci boquiaberto. Gente, imagina, o macaco faz uma pintura perfeita e aí ele já tinha se ferrado, porque já tinha mentido, como que ia fazer, né? Aí eu tenho uma formação de palavras também. Primeiro você vai falar, é composição ou derivação? Depois você vai falar que tipo de composição, que tipo de derivação, qual que é. Quando fizer, faz ok. Então, primeiro que nós temos boca, né, aberta. Vem da ideia de boca aberta. Ah, de admirado. Você não fez nenhuma destruição de nenhuma palavra. Ou fez? Boque aberto. Boca aberta. Fez sim, porque você tinha dois As. Essa questão de mudar do C para o QU é normal, tá? Na língua portuguesa a gente tem bastante palavra que é com C e por conta do som, para dar o que, tem que virar com o Q e o U. Então, isso não mostra que a palavra sofreu perda, né? Mas é boca aberto, sumiu um A. Então, nós tivemos aqui, ó, aglutinação. Boquiaberta é um processo de formação de composição por aglutinação, certo? Gente, não vai dar para eu terminar tudo, mas eu queria muito que vocês... Oi? Mas tirar o A não é a mesma coisa que só colocar o S em girassol? Não, porque você tem a ideia de boca aberto. Você não tirou nenhum S no girassol. Você colocou um S para dar o som de sol, senão ia ficar zol. Então, você tem gira e o sol. Juntou os dois, só colocou uma vogal, uma consoante de ligação para dar o som. Aqui você tem boca, que está transformada em boque, aberto. Ó, cadê o A do boca? É igual a aguardente, que a gente também pensa que é composição por justa posição, porque você vê o água e vê o ardente, mas não é. É aglutinação, tá? Então, é isso que aconteceu. Ó, o que eu quero que vocês prestem atenção, nesse parágrafo do artista, aqui nos dois últimos parágrafos, há muito uso do lhe, há muito uso de pronome. Eu queria que vocês grifassem todos os pronomes que vocês encontrarem nesse trecho, grifassem todos, e percebesse a função sintática desses pronomes. E principalmente se eles estão colocados no lugar certo, né? Se eles estão colocados como mesóclise, não tem mesóclise aí, mas se está certa a próclise, se está certo por quê, se está certo a ênclise, se está certo por quê, ou seja, a colocação pronominal. Vocês vão ver que tem desvio em alguns lugares e outros não. Predomina não ter desvio da norma culta, mas tem desvio, tá? Então, olha para esses pronomes pessoais, do caso reto, oblíquo, demonstrativo, o que você achar de pronome aí, e classifica, tá? Então, eu tinha dito para vocês olharem para os pronomes desse texto, né? Nós paramos aqui, ó, nessa parte, e ficaram esses dois parágrafos. Então, deixa eu concluir. O artista poderia ter mantido esta situação durante muito tempo. Então, nós temos um pronome aqui que retoma qual situação? Olha lá, a do macaco tá pintando aqui, ó, tá? O quadro do Cafuá. Não fosse uma infeliz ideia, vamos lembrar que aqui está na gramática sem a alteração, que a Ju pegou do site da Folha. Numa tarde, lhe ocorreu. Não fosse uma infeliz ideia que numa tarde lhe ocorreu. 2 apontamentos. Primeiro, o verbo está na linguagem coloquial. Veja que ele já tem o passado. Não fosse uma infeliz ideia. Então, eu estou falando do passado no passado. Então, aqui, que ele ocorrerá. Aqui deveria estar no pretérito mais que perfeito, para manter a correlação do tempo verbal. Ocorreu algo. Ocorreu o quê? Uma infeliz ideia. Ocorreu para quem? Para ele mesmo. Então, esse lhe aqui
que está retomando o dono do Cafuá, está retomando aqui o artista, olha lá, é um objeto indireto. Resolveu dar pincel e tinta a Cafuá para ver se o macaco sabia mesmo pintar. Sem vacilar, o mico correu para uma tela e ali, em questão de horas, retratou seu dono ao estilo renascentista, com uma perícia e uma sensibilidade que deixariam Leonardo da Vinci boquiaberto. Olha só, com uma perícia e uma sensibilidade, as quais deixariam Leonardo da Vinci boquiaberto. Então, nós temos aqui um pronome relativo, retomando perícia e sensibilidade, certo? Portanto, nós temos uma oração adjetiva restritiva. O artista agora vive o grande dilema. Olha que interessante esse agora. Esse agora situa nós, como os leitores, no presente histórico, no presente da personagem. Desculpe, do narrador. Tanto que ele usa, ó, o presente. Veja que ele estava narrando no passado a história. Ó, beleza? Aí ele traz a gente para o presente histórico dele. O artista agora vive um grande dilema. Se mostrar o quadro, ninguém acreditará. Ó, olha aqui, ó. Futuro do subjuntivo, futuro do presente do indicativo. Se mostrar o quadro, ninguém acreditará que a obra é de Cafuá. E se não o mostrar, aqui, vamos pensar por esse o. O que fez esse o estar aqui? O não. Olha só, nós temos dois motivos para esse o estar aqui. Primeiro, olha a conjunção subordinada. Então, ele está dentro de uma oração subordinada, certo? Apareceu a conjunção subordinada, apareceu o advérbio de negação. Não tinha como esse o ser, e se não mostrá-lo. Não dá, não tem essa possibilidade. Esse o aqui, ó, é um objeto direto. O mostrar privará o mundo de um grande talento. Poderia, claro, rapaziada, marca de oralidade aqui, certo? Essa marca de oralidade traz a ideia de ser um fato óbvio. Meio que querer antecipar uma coisa óbvia que o leitor poderia pensar. Poderia, claro, assumir ele próprio a autoria das obras. Mas isso, o que é o isso, gente? Isso é a autoria própria das obras. Não seria justo para com o talentoso mico. E, de qualquer jeito, ninguém lhe daria importância. Deu importância para quem? Para o mico ou para o artista? Para o artista. Olha que dá para a gente interpretar como o mico também, mas é o importante, daria algo importância para alguém, para ele mesmo, para o artista. Então, nós tivemos outro objeto indireto. Como importância alguma, olha que interessante. Como alguma importância, importância alguma. Ó, aquela mesma questão que tinha lá na prova da Unicentro. Eu tenho aqui, como importância alguma. Veja que o alguma, um pronome indefinido. Depois do verbo, ele dá a ideia de nenhuma. Tá? Se ele tivesse antes, como alguma importância muda o sentido, porque daí há uma importância. É uma qualquer, mas há. Então, veja como a mudança aqui, ó, aqui é perfeitamente um pronome, uma construção que dá para eles fazerem uma pergunta daquele jeitinho que tinha lá, tá? Lhe haviam dado no passado. Haviam dado importância para ele. Esse lhe é o para ele. Então, o que é esse lhe? Esse aqui pegadinha aqui. Ó, eu vou colocar aqui a frase escrita sem estar dependente ali. Haviam dado importância para ele. Vamos lá. Acho que essa aqui só quem assistir a aula mesmo, hein? Sozinho vai ser difícil. Repara,
haviam dado importância para ele. Primeiro, por que que o havia está no plural? Porque ele não é o verbo principal, ele é o verbo auxiliar. Então, você aqui não tem sujeito inexistente, você tem sujeito indeterminado. Como importância alguma lhe haviam dado. Alguém deu. Sujeito indeterminado. Importância para ele. Repara que não é dado algo para alguém, é importância para alguém. O que importa, importa. Deixa eu falar, deixa eu pensar de uma maneira mais clara para não enrolar vocês. Importância vem do verbo importar, certo? Se eu coloco, isso importa, é um verbo intransitivo? Só isso importa, verbo intransitivo. Mas eu posso falar, isso importa para mim. Nesse caso, ele se torna transitivo indireto. Até aí vocês entenderam? Isso importa para mim. O que que aconteceu? O importa virou importância. Então, havia dado importância para alguém. Repara que aqui, ó, é um complemento nominal. Está completando o sentido da palavra importância. Certo? Beleza? Então, lhe haviam dado no passado. Só lhe resta alimentar. Só resta o quê? Alimentar Cafuá. Objetiva direta. Resta para quem? Para ele. Objeto indireto. Com as melhores bananas que encontra no super. E pedir-lhe desculpas diariamente. Fazer uma pergunta. Pedir desculpas para quem? Para ele. Eu estou confusa nessa importância, ainda vou voltar aqui, tá? E pedir-lhe desculpas diariamente. Pediu o quê? Desculpas. Para quem? Para ele. Objeto indireto. Beleza? Gente, eu só estou muito em dúvida aqui. Ju, me ajuda. Você também sabe bem gramática. Haviam dado importância para ele. Então... Aqui, complemento mesmo, porque não deu para ele no sentido de dar para ele a importância, no sentido físico, entendeu? É complemento nominal mesmo, né? Ó, eu sou importante para você. Foca, dá um foco para a palavra importante. Sinceramente, eu tô bem em dúvida se esse para ele é complemento nominal ou verbal. Eu acho que é nominal. Eu teria votado no verbal, mas aí quando você falou, eu fiquei em dúvida. O objeto indireto? Aham. Márcia, Dado prêmios. Pode ser. Se a gente trocar o importância, se a gente trocar aqui, haviam dado prêmios. Sim. Ó, haviam dado prêmios para ele. Se eu troco isso aqui por uma coisa, vamos dizer assim, ó, se eu troco por uma coisa, fica nítido que isso aqui é para quem que foi dado. Uhum. Né? Então, ele vai ser o dono do prêmio. Agora, quando a gente fala importância, não é como se importância fosse uma coisa que tenha sido dada para ele. Você entende meu raciocínio? Vocês estão conseguindo entender meu raciocínio? Sim, eu entendo isso, mas daí quando eu volto lá na construção do como importância alguma lhe haviam dado no passado, essa importância me parece mais algo como prêmio do que como no sentido de importar, sabe? Mas aqui parece que a importância nele, entendeu? Não, Não, Ô, eu não Márcia, entendo. Gente, você vê que a língua portuguesa é complicada, diga. o verbo dar não é um verbo transitivo direto e indireto? Você não dá algo para alguém? Sim, sim. É justamente por isso que a gente está com essa dúvida, né? Porque você, de uma forma simplória, que eu falo simplória, é a mais óbvia da língua. Você pega isso aqui como algo, e você pega isso aqui para alguém, e daí você chama isso aqui de verbo transitivo direto e indireto. Mas se eu pego no sentido semântico, repara que não é simples assim, porque você não deu para o artista a importância, você não deu para ele, você deu importância nele.
Você entende qual que é meu dilema aí? Por isso que eu Sim, tô sim. Você tá? falando assim, eu tinha pensado que seria complemento verbal, mas por você falar assim, que importância você não dá, não é algo concreto. Eu acho que faz sentido ser complemento nominal. Não estou em dúvida. Isso não vai, eu acredito que isso não caia lá. Espera em Deus, né? Mas se cair, vão pelo o viés de objeto indireto, tá? Porque vocês percebem que essa análise que eu fiz, a menos que você tenha uma frase que complemente, que dê uma explicação. Vocês viram que eu fui a fundo na semântica para poder tirar essa conclusão. Então, assim, em linhas gerais, isso aqui vai ser considerado objeto indireto, mas dá essa divergência. Aí, mas se cair isso, você entra com recurso? Depende do jeito que eles escreveram a frase, tá? Aí, dependendo do jeito que eles escreveram a frase, eu entro. Senão, não. Vamos lá. É o sentimento da importância mesmo, exatamente. Por isso que eu fiquei em dúvida, porque a importância aí tá como algo vago, né? Como algo que não é concreto, é aí que me deu a dúvida, tá? Aí vocês devem estar pensando assim, se nem a professora sabe, imagina a gente. Não sabemos tudo, tem coisa que não tem explicação. Tanto é que na prova eu coloquei uma oração subordinada de adverbial modal, só para vocês entenderem que não tem esse tipo de oração, mas nos discursos aparece. Beleza, gente?